Às vezes nós esquecemos das coisas boas que o Senhor fez para nós. E só lembramos daquilo que Deus deixou de fazer. E muitos se decepcionam por causa disso. Hoje eu vou falar sobre a importância de você lembrar dos feitos de Deus, tanto na palavra do Senhor quanto na sua vida, para que a sua fé continue viva e você continue firme na presença de Deus. Amém? Mas antes eu quero pedir a você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa também o seu like aí. Não deixe de se inscrever no canal, porque você vai estar nos ajudando se você se inscrever no nosso canal, tá bom? E também gostaria de pedir você também, assista os outros vídeos que vão ensinar você a palavra de Deus e você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Eu vou usar aqui a Bíblia no celular. Eu quero ler aqui 3 versículos em Salmos, que está escrito em Salmos para você. 3 capítulos de Salmos. Salmos capítulo 77, versículo 11, está escrito: Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Salmos 106, versículo 2. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Salmos capítulo 28, versículo 5. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Amém? Queridos, qual é a importância de você lembrar dos feitos de Deus, tanto na palavra de Deus quanto na sua vida? A importância é que você mantém o temor de Deus na sua vida e a confiança em Deus. A Bíblia diz que Deus abriu o Mar Vermelho, né? O povo saiu ali do Egito, viu o Mar Vermelho se abrindo. Que coisa maravilhosa, né? Eles viram uma coluna de fogo que à noite os aquecia do frio no deserto, porque se você não sabe, o deserto de dia é muito quente, mas à noite ele é muito frio. Então o que Deus fez? Deus à noite ele colocava uma coluna de fogo que aquecia o povo do frio. E também a Bíblia diz que à noite, de dia, Deus manifestava como uma nuvem, colocava aquela nuvem ali, e aquela nuvem, ela protegia o povo do calor. E outros feitos maravilhosos, a Bíblia diz que o pé deles ia crescendo e a sandália ia crescendo no pé deles. Olha que coisa magnífica, você já pensou? Veja, imagina uma criança, né? E o pé dela vai crescendo e a sandália da criança vai crescendo junto com o pé dela. Deus fez coisas maravilhosas. A Bíblia diz que Deus fez comida descer do céu, o maná. O maná descia do céu para alimentar o povo. Quando o povo reclamou que não tinha carne, Deus soprou um vento e esse vento trouxe os pássaros, né? As andorinhas ali, e o povo pôde comer carne até sair pelo nariz. A Bíblia diz que esse povo, eles viram água saindo da rocha. Eles viram quando chegaram no deserto de Mara, e lá no deserto de Mara, certo? As águas eram amargosas, quem começou a beber aquilo ali começou a morrer, e Deus fala com Moisés: corte um pedaço de uma árvore, que eu vou te mostrar, e jogue essa madeira na água, e as águas se tornarão potáveis. E Moisés foi lá e fez isso, e as águas se tornaram potáveis, e o povo pôde beber as águas. As águas de Mara. Mara significa amargura. Então, o que nós vemos com tudo isso? As maravilhas de Deus, né? Sem contar que depois, né, Deus fez outros feitos maravilhosos, tremendos, né? Como antes disso também, como afogar o exército de Faraó ali no Mar Vermelho. Você entende? Ou seja, Deus, o que Deus fez, né? O que Deus fez? Ó, eu abri o mar para o meu povo passar. Agora, Satanás, segura aí o mar para o seu povo passar. Satanás não pôde segurar e quando o povo do diabo foi passar, morreram ali afogados. Você compreende? Mas a Bíblia diz que o povo esqueceu desses feitos do Senhor. Eles esqueceram, certo, que Deus abriu o Mar Vermelho. Eles esqueceram da coluna de fogo, da nuvem. Eles esqueceram do maná que descia do céu. Eles esqueceram das maravilhas que Deus fez na vida deles. E aí veio o quê? Veio a murmuração, veio a reclamação. Só vinha na mente deles aquilo que Deus não tinha feito por eles ainda.
Você compreende? Aquilo que Deus não tinha realizado na vida deles é o que vinha na vida deles, na mente deles. E assim é com muitas pessoas nos dias de hoje. As pessoas só lembram daquilo que Deus ainda não fez. Mas você já parou para pensar no que Deus já fez na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar algumas coisinhas da minha vida que Deus fez. E parece simples, mas eu quero contar para você aqui. Né? Em 2003, eu tive um problema na coluna, um desgaste no disco da coluna, na L5-S1. O meu disco desgastou e o médico queria me operar. Eu não conseguia ficar em pé, sabe? Não conseguia ficar em pé. Isso durou aí uns 6 meses aí. E era algo terrível. Algumas pessoas começaram a dizer que isso tinha acontecido na minha vida porque eu expulsava demônios. Você entende? Começaram a zombar, dizendo que os demônios estavam me castigando. Mas não tinha nada disso. Era uma doença degenerativa, né? Que eu tinha ali. E desgastou o osso da minha coluna. Quando eu lutava taekwondo, eu caí numa luta lá, bati o cóccix, quebrei o cóccix, e ali a minha coluna começou a desgastar também, né, com aquilo ali. Mas eu fiquei alguns meses sem andar, você entende? Eu levantava, dava aquela dor muito violenta, então eu tinha que deitar, eu não estava paralítico, mas vira e mexe, dava aquelas crises de dor, tinha que tomar morfina. E foi um momento muito difícil, mas eu continuei firme na fé com o Senhor. E eu tive que morar num sítio de um parente, porque lá tinha piscina, tinha essas coisas que eu podia usar para fazer a minha fisioterapia, né? E eu estava sem dinheiro e eu estava com vontade de comer uma pizza. E eu não tinha dinheiro para comprar a pizza e tinha vergonha de pedir aquele parente para comprar uma pizza para mim. E eu falei, Deus, eu tinha vontade de comer uma pizza, Senhor. Estou com vontade de comer uma pizza. E lá nesse sítio, o que acontece? Era um sítio que tinha eventos também da igreja. Então tinha o restaurante, funcionava, o refeitório, né, funcionava do lado de fora. Então tinha os alojamentos. Eu estava num alojamento, junto com a minha esposa, meus filhos. E o restaurante, né, funcionava do lado de fora ali. E o que acontece? Eu peguei, fui lá jantar, jantei, né, e aproveitei ali um pouquinho ali para assistir um pouco a TV, porque no quarto que eu estava não tinha TV, mas eu andava com muita dificuldade, sabe? Eu já tinha um tempo já que eu estava começando a melhorar, mas ainda tinha crises fortes ainda, então eu andava com muita dificuldade. De repente chegaram 2 irmãos ali para montar o som da igreja, porque ia ter um evento no outro dia ali no sítio. Ia ter um evento ali. E aí o que acontece? Esses irmãos levaram uma pizza gigante e levaram uma Fanta. Certo? Quando chegou lá, eles chegaram lá, eu falei, pessoal, tem peixe aí também, se vocês quiserem, tem tilápia aí. Falou, pastor, não sabia que tinha tilápia aqui. E começaram a comer a tilápia, comer arroz, começaram a tomar a limonada que estava na mesa, e comeram. Aí eu levantei para ir embora, levantei, estou caminhando devagarzinho. Ele falou, pastor, o senhor não quer levar essa pizza para o senhor, não? E o refrigerante? Eu falei, mas vocês não vão comer, não? Ah, se eu soubesse que tinha tilápia aqui, eu não tinha comprado a pizza, não. Aí eu levei a pizza gigante com refrigerante, né, com aquela Fanta de 2 litros e fui devagarzinho ali, segurando. Quando eu cheguei perto onde eu estava alojado, do quarto que eu estava alojado, eu gritei a minha esposa, ela falou, você está passando mal? Está passando mal? Eu falei, não, pega a pizza aqui, o refri. Ou seja, eu pedi, Deus o quê? Deus, me dá uma pizza, eu quero comer uma pizza. Foi algo simples? Foi, mas Deus me atendeu. Deus atende você nas coisas simples e nas coisas grandiosas também. Aí eu lembro que eu estava, aí eu falei, não, esse negócio da pizza funcionou. Eu falei, Deus, agora eu quero comer churrasco. Agora, Senhor, eu quero comer um churrasco. Quando foi na outra semana, de repente chega o pastor Sidney, um amigo que eu tenho aí, o pastor Sidney. Se ele até assistir aí meus vídeos, manda um abraço para ele. O pastor Sidney chega, nem ele sabia, nem ele sabe disso, ele chega com 2 carvão ali. Eu falei, mas o que é isso, pastor Sidney? Não, nós vamos jogar uma bolinha aqui e vamos fazer um churrasco. Isso foi um outro sábado, foi na semana seguinte, certo? Da pizza. E aí ele chega lá, e aí o que acontece? Eu fiquei lá sentado perto da churrasqueira, o pessoal jogando bola, eu estava com o negócio da coluna, né? Não podia jogar. E ele ficou ali fazendo um churrasco ali, me servindo ali, enquanto o pessoal
jogava bola. Comi, minha esposa comeu, meus filhos comeram, você entende? Até se satisfazer. Ou seja, Deus me atendeu. E não para por aí. Eu comecei a lembrar de outros feitos de Deus. Esses são uns feitos simples, mas eu creio que você vai entender. Parece simples, mas foi grandioso para mim naquele momento. Foi grandioso Deus ter ouvido o meu pedido e me atendido. Você entende? Um outro feito ali maravilhoso, eu até gostaria que a minha esposa tivesse aqui para compartilhar também, mas numa próxima live, se ela puder, ela vai estar, né? Quando eu fui para Florianópolis abriu uma igreja, eu fui só com o dinheiro ali para pagar um aluguel da igreja, um aluguel da casa ali, né? Um pouquinho mais ali, mas de repente aconteceu os imprevistos, o dinheiro acabou, e a minha esposa chegou perto de mim e falou assim, olha, só tem mais uma caneca de arroz. E aí, depois disso, não tem mais. Como é que nós vamos fazer? Eu falei, Deus proverá. Eu sentei ali na sala ali da casa que a gente estava, e eu falei, Deus, eu te sirvo desde criança, Senhor. Desde criança eu te sirvo, Senhor, e eu te peço, em nome de Jesus. Eu sei que eu sou falho, já falhei, né? Eu tenho minhas fraquezas, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me atenda, Senhor. Te peço que o Senhor me atenda. E o que acontece? Quando deu 11 horas da noite, duas mulheres começam a bater palma ali. Aí, quando eu fui atender, eu falei, mas quem será, meu Deus? A minha esposa falou, mas quem será uma hora dessa? Aí, quando eu abri a porta, era a irmã Ângela, mais uma outra irmã, não lembro o nome da outra irmã. E ela disse, ô pastor, desculpa incomodar o senhor aqui, mas eu estava lá no centro da cidade, hoje, e Deus me visitou e mandou comprar umas coisas para o senhor. O senhor se importa? Eu falei, não importo. E de repente ela começou a entrar para dentro da minha casa com aquela sacolaiada, irmãos, de comida, sabe? Tudo quanto é tipo de coisa gostosa. Ela levou tanta carne, era filé mignon, era picanha, e era tanta carne, que eu falei, irmã, a geladeira não cabe essa carne, a senhora tem que levar um pouco aí. Ela falou, não, isso é para o senhor, Deus mandou trazer, eu trouxe. Eu coloquei carne, irmãos, até aonde fica as verduras, e a carne não estragou. Certo? Teve mantimentos, teve que ficar no chão, porque não tinha lugar aonde pôr. E ela falou, pastor, eu também trabalho num restaurante, eu sou cozinheira profissional, eu poderia fazer um filé mignon a molho madeira para o senhor aqui, o senhor permite? Deus mandou eu fazer, eu falei, permito. Aí ela pegou e na hora, isso era 11 horas da noite, ela foi lá, fez o filé mignon. Eu falei, ô irmã, senta aí para comer. Não vou sentar não, pastor, isso é para o senhor. Deus mandou eu fazer para o senhor. E ela ficou em pé ali, servindo eu, a minha esposa, meus filhos, sabe? Isso foi maravilhoso. E depois daquilo, sabe, nunca faltou nada para mim. Não tinha faltado antes e não faltou depois também. Então Deus faz maravilhas na nossa vida, coisas pequenas e coisas grandes, e coisas que parecem pequenas para os outros, mas para nós são coisas grandiosas. Eu até lembro que eu falava assim, quem foi curado aqui na igreja? Aí a pessoa chegava assim, fui curado de problema na coluna. Eu falei, amém, irmão, depois eu pego seu testemunho. Eu só pegava testemunho de quem foi curado de câncer, quem um caroço desapareceu, quem era cego enxergou. Às vezes eu desprezava as pessoas mas não era por vontade própria não, sabe? Eu achava que era um milagre pequeno, as pessoas que tinham dor na coluna. Quando eu tive a dor na coluna, eu vi o tamanho da grandeza que é a pessoa chegar e dizer assim, olha, na hora aqui, pastor, eu fui curado dessa dor na coluna. E eu vou contar para você esse feito de como que eu fui curado nessa dor na coluna. Eu tinha que ter operado, eu tinha que ter colocado 2 parafusos na minha coluna, 2 ou 4 parafusos na minha coluna. E eu não aceitei colocar. E eu assim, irmãos, mal eu conseguia ficar em pé, certo? E quando deu 6 meses que eu estava nessa situação, eu fui visitado por um anjo de Deus, um anjo do Senhor. De repente eu achei que era sonho, sabe? De repente um homem entrou dentro do quarto, a minha esposa estava dormindo, meus filhos e eu também. E eu abri os olhos, só que eu não conseguia levantar. Eu tinha tido uma crise muito violenta. Pra você ter ideia, eu tinha tomado até morfina no dia anterior, na noite anterior. Então eu estava deitado assim, sabe? Não conseguia levantar. E de repente esse homem entrou dentro do quarto e falou, Pastor Júnior, me chamou desse nome, Pastor Júnior. Meu nome é Ronaldo Eustáquio do Amaral Júnior. Ele falou, Pastor Júnior. Alguns me chamam de Pastor Ronaldo, né? Outros Pastor Júnior. Ele falou, Pastor Júnior, Deus me mandou aqui para dizer que você está curado. Levanta e vai pregar.
Eu falei, mas eu não posso, eu tenho um problema na coluna, olha como é que está a minha coluna, eu não consigo nem levantar. Ele falou, levanta, vai tomar um banho, porque o seu Jesus te curou. O seu Senhor Jesus te curou. Aí eu peguei, levantei, não senti dor, e eu parecia que era um sonho. Levantei e fui para o banheiro tomar banho. Quando eu cheguei, o banheiro era da seguinte forma, um banheiro muito grande, né? Tinha uma banheira de hidromassagem, que o chuveiro ficava em cima da banheira de hidromassagem, e ali em frente, assim, ó, a banheira aqui, e aqui tinha o espelho. Então você tomando banho, você se via no espelho. E aí o que acontece? Liguei o chuveiro, a água descia em mim assim, eu via a água descendo em mim, mas quando eu olhava para o espelho, eu não via a água. Eu falei, mas gente, eu olhava para o espelho e não via água. Quando eu olhava para cima, eu via a água e sentia a água descendo. E aí, de repente, irmãos, o vaso estourou e começou a sair aquele monte de porcaria, assim, de fezes para fora, sabe? Para fora, assim, do vaso. E aí, o que acontece? Quando eu vi por mim, eu estava sentado na cama com a toalha na mão. E a minha esposa falou, mas por que você está sentado aí com a toalha na mão? Eu falei, Glória, eu tomei banho? Ela falou, não, eu acordei agora, te vi aí com a toalha na mão, sentado aí. Eu falei, então o anjo de Deus me visitou. O anjo do Senhor me visitou. Eu falei, Deus, mas o que é aquele negócio das fezes ter saído ali? O que eu vi aquilo ali? Espiritualmente eu vi aquilo, Deus falou comigo, isso é dinheiro que você vai receber. Aí, olha, foi uma época de prosperidade na minha vida. Eu levantei, quando eu fui lá para cima, né, que eu estava hospedado embaixo, aí eu cheguei lá para o pastor e disse assim, ó, pastor, eu estou bem. Eu estou bem. Ele falou, mas como você está bem? Ontem você passou mal? Eu falei, não, o anjo de Deus me visitou lá, falou que eu estou curado. Aí eu fui para a igreja e naquele dia eu orei os 3 horários, expulsando os demônios, curando os enfermos. Eu tinha uma cruzada na Argentina, que eu tinha desmarcado, peguei, fui para a Argentina, remarquei aquela cruzada, fui para a Argentina, né? Chegou lá, Deus fez maravilhas, curou a mulher que era muda, uma professora que era muda, Deus curou, Deus operou maravilhas, coisas extraordinárias, sabe? E assim Deus me curou da coluna, eu tive essa experiência extraordinária com o Senhor. Amém? Eu digo para vocês, irmãos, Deus faz coisas tremendas, né? Coisas tremendas. Aí um dia atrás aí eu senti umas dorezinhas na coluna, fui no médico achando que aquele problema tinha voltado. O médico pegou e falou comigo assim, não, a sua coluna, tirou o raio-x lá, tirou a tomografia, falou, a sua coluna é perfeita para um homem da sua idade. Perfeita para um homem da sua idade. O que você precisa é fazer exercícios, porque você está sedentário, né? Então, depois que eu tive esse problema na coluna, nunca mais eu fiz exercício, fiquei com medo, né? E não fiz exercício, mas aí o médico falou, ó, vai para academia, faz uma musculação, faz exercício, aí comecei a fazer e fiquei bem. Então eu digo, Deus faz maravilhas na nossa vida. Eu vou lembrar um outro feito de Deus maravilhoso. Eu lembro que eu comprei um carro e o seguro do carro ficava caro. Eu falei, Deus, eu não vou fazer seguro agora não. E eu tinha que viajar, e viajei para Florianópolis. Quando eu cheguei lá, estava na Avenida Beira-Mar, de repente um carro veio e bateu na traseira do meu carro, mas eu tinha orado antes da seguinte forma, Deus, coloca a armadura de Deus no meu carro. Se o Senhor pode colocar a armadura de Deus em mim para me proteger, coloca nos meus bens também, coloca no meu carro, protege o meu carro. De repente o homem veio e bateu na traseira do meu carro. Eu falei, meu Deus, chegou a empurrar o carro assim no semáforo. O carro estava parado no semáforo, empurrou o carro assim. Eu falei, meu Deus, arrebentou a traseira do carro todo. Quando eu desci, olhei, o homem estava lá assim com a mão na cabeça e deitado a cabeça no volante. Quando eu olhei para o carro dele estava destruído. O meu carro não tinha um arranhão. Um arranhão. Aí eu falei com ele, olha, toma cuidado da próxima vez, hein? E aí peguei o carro, saí, e ele ficou lá com prejuízo lá. Ou seja, Deus protegeu o meu carro. Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas grandiosas na nossa vida e você precisa entender isso. Você precisa lembrar, olhar, sabe, é a porta de um emprego que Deus abriu, é uma cura que Deus fez na sua vida, num parente seu, sabe? É um dinheiro que Deus proveu naquele momento que você não tinha dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz e de repente o Senhor proveu para você. Você compreende? É como a água que saiu da rocha. É como Deus ter transformado as águas de mar em águas potáveis. É como Deus ter aberto o mar vermelho quando Ele abriu a porta do emprego para você. Então são coisas grandiosas que Deus faz na nossa vida e você tem que olhar. E isso vai te dar esperança.
Isso vai te dar força nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta que você vai enfrentar ainda pela vida, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Amém? Jesus falou, eu venci e vocês também vão vencer. E ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, vai sentar comigo no meu trono, como eu sentei no trono do meu Pai, junto com ele. Então, Jesus, certo, ele morreu na cruz do Calvário para te dar autoridade, para você falar com Deus, no nome de Jesus, e Deus atender você. Você tem que crer nisso. Se você crer, se você tiver fé, certo, tudo lhe será feito. Amém? Agora, por que você enfrenta batalhas, enfrenta lutas? Como eu preguei e ensinei num outro vídeo, Deus não vai impedir que você passe por problemas, mas Deus vai te dar a vitória nesses problemas. Amém? Então, cresça na graça e no conhecimento. Comece a, quando vier pensamentos na sua mente daquilo que Deus ainda não fez na sua vida, evite esses pensamentos. Ou então, mude a chave da sua mente. Comece a pensar que Deus já fez. A fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que você não viu ainda acontecendo. Aí sim você pode pensar naquilo que Deus ainda não fez. Você pode pensar com fé, crendo que Ele fará, mas pensar com murmuração, com reclamação, certo? Com raiva de Deus. Aí a pessoa sai da igreja, sai da presença de Jesus, volta a comer a lavagem dos demônios, né? Porque a Bíblia diz que aquele que conhece os poderes de Deus e volta para o mundo é como a porca lavada que voltou a revolver-se na lama, é como o cão que come do seu próprio vômito. Você compreende isso? Então eu digo para você, pense nisso em nome de Jesus, pense nessa palavra que eu estou ministrando para você, pense nesses testemunhos maravilhosos aí que eu te contei, e ainda tem muito mais. Se eu ficar aqui contando as maravilhas que Deus fez na minha vida, esse vídeo vai durar umas 10 horas ou mais. Você entende? Eu vou ter que gastar alguns dias aí gravando. Mas para finalizar, eu quero contar mais um testemunho das grandezas de Deus que Deus fez na minha vida. Quando eu voltei de Florianópolis para Belo Horizonte, eu deixei os meus móveis na minha casa em Florianópolis. E eu não tinha nenhum móvel aqui, eu trouxe pouquinha coisa, sabe? E aí nós alugamos um apartamento, esse apartamento, o que acontece? Na verdade, uma pessoa, ela falou, vem que eu vou te dar a minha casa para você morar. Quando eu cheguei aqui, ela falou, não vou dar a casa não, eu vou cobrar. Você entende? Aí eu falei, ó, já que eu tenho que pagar, né? Então eu vou procurar um lugar melhor. Vou procurar um lugar melhor. Falei, Deus, me arruma um lugar melhor então. Aí paguei aquela pessoa lá, os aluguéis dela ali naquele momento, né? Que ela queria. Ela tinha me oferecido de graça, mas quando ela chegou, na hora ela mudou a palavra dela. E aí o que acontece? Eu peguei, orei, e aí eu falei, eu preciso de arrumar um lugar. Mas aqui em Belo Horizonte eles pedem a Contagem, Belo Horizonte eles pedem avalista do pai, da mãe, do cachorro, de tudo. Você tem que entregar a avalista de tudo. Eu falei, ó Deus, preciso de uma coisa sem avalista. Aí fui pregar numa igreja e Deus falou comigo, fala com esse pastor que você precisa de um lugar. Eu falei, ó pastor, eu preciso de um lugar para morar. Ele falou, lá no meu prédio, o homem está vendendo um apartamento lá, eu tenho vontade de alugar ele, mas nunca consegui, mas se quiser posso tentar para você. E aí foi lá, marcou com o homem lá, e aí quando eu entrei, aquele apartamento grande, maravilhoso, lindo, eu falei, meu Deus, esse aluguel aqui vai ser uns 4 mil reais aqui. Aí a minha esposa ficou feliz, eu falei, não mostra que você tá feliz não, deu uma cutucada nela assim, sabe? Aí eu perguntei pro homem, quanto que você quer? Ele falou, 800 reais. Eu falei, não dá para fazer por 700 não? Ele falou, dá. Eu falei, tá, então faz o contrato aí. Não, tá aqui a chave, ó. A chave tá aqui na sua mão, certo? Você resolve aí e depois você me paga aí, tô com pressa, tem umas coisas para resolver. Já deixou a chave comigo ali, eu mesmo fiz o contrato, você compreende? Eu mesmo fiz o contrato e não tinha os móveis. A minha esposa falou, como que nós vamos fazer agora? Eu falei, não, a gente compra um colchãozinho, coloca aqui, né? E a comida, como é que vamos fazer? A gente compra uma marmita. O homem sempre tem uma solução, né? Mas aí eu orei e falei, Deus, Senhor, eu te sirvo desde criança, Senhor, me ajude, Senhor. Eu preciso da sua ajuda, eu tenho feito a tua obra. Eu larguei tudo para fazer a tua obra, Senhor. E o Senhor é o meu dono, o meu Senhor, o meu patrão, o Senhor é tudo para mim. Então, Senhor, me ajude. Aí, de repente, uma irmã, a irmã Helena, uma irmã maravilhosa, abençoada na nossa vida aí, essa irmã, ela pegou, eu tinha muito tempo que eu não entrava no MSN, né? Tava acabando aquele negócio lá do MSN, não sei se vocês lembram disso, e não tinha ainda essa questão de Facebook, essas coisas.
E aí eu falei, vou entrar no MSN aqui. Aí entrei no MSN e estava lá uma mensagem da irmã, ela dizendo, pastor, preciso falar com o senhor. Aí eu liguei para ela e falei, pastor, o senhor sabe aquela loja que o senhor orou para me vender? Então, eu prometi dar o dízimo para o senhor. Eu vendi a loja e eu vou mandar o dízimo para o senhor. E o dízimo dela, irmãos, foi aquilo que eu precisava para comprar os móveis da minha casa. Sabe? Então, Deus, Ele atende você naquilo que você pede. Você compreende? Deus atende você na hora da necessidade. O homem pode voltar atrás com a palavra contigo. O homem pode te prejudicar. O homem pode ser ruim com você. Porque estamos vivendo dias maus, dias em que as pessoas são malignas. Muitas pessoas são malignas. Muitas pessoas dentro da própria igreja, você compreende? Elas fazem um mal contra você. Né? Por exemplo, eu vim para Belo Horizonte a convite de um pastor. Chegou aqui, ele não cumpriu a palavra dele comigo. Você compreende? Ele falou, se vira, resolve a tua vida aí. Ele me abandonou, ele me deixou sem solução. Você entende? Mas Deus não me abandonou, Deus proveu para mim, Deus me sustentou, Deus me deu os móveis da minha casa, Deus me abençoou de forma grandiosa. Você compreende? Porque Deus não te abandona. Mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel, porque nele não há variação de dúvidas. Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Amém? Então fica essa palavra para você, em nome de Jesus. Lembre-se dos feitos de Deus, para que o seu temor ao Senhor continue. Lembre dos feitos de Deus. Amém? Para que a sua fé em Deus continue. Mas lembre não somente daqueles feitos que estão na Bíblia, mas daqueles também que Deus fez na sua vida. Amém? Aqueles que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. E lembre de uma coisa, todos podem te abandonar, mas Deus não te abandonará. Ele não te abandonará. E você que está fazendo a obra do Senhor, sabe quem é o seu patrão? Deus é o seu patrão e Ele usa pessoas. Deus usa pessoas que têm um coração de Deus para abençoar você, certo? Para te ajudar, para te dar alimento no tempo devido, certo? E essas pessoas serão abençoadas por Deus porque elas fazem isso. Deus vai engrandecer essas pessoas, Deus vai cuidar delas também. Porque a Bíblia diz, aquele que atende o clamor do pobre, também clamará e será ouvido. Ou seja, você atende o clamor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que está passando por necessidade naquele momento. Você vai clamar a Deus e Deus também te atenderá. A Bíblia diz, faça participante, ou seja, reparta os seus bens com todo aquele que te instrui na palavra. A Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Amém? Não amordaces o boi quando debulha o trigo. A Bíblia fala sobre isso. Então Deus levanta pessoas com ministério. Lá em 2 Coríntios 9 diz que tem pessoas que têm um ministério. Um ministério de quê? De dar aos servos de Deus a oferta, de dar aos servos de Deus o sustento no tempo devido. Lê lá 2 Coríntios 9, você vai ver lá essa palavra ministério. Alguns têm esse ministério. Amém? Então, Deus, eu vou até abrir aqui, 2 Coríntios 9, e eu vou ler aqui, ó. Deus usa pessoas para suprir as suas necessidades. Amém? Assim como o diabo usa pessoas para tentar te destruir. Né? Porque o diabo usa pessoas para tentar te roubar. O diabo, para roubar, ele tem que usar alguém. Para matar, ele tem que usar alguém. Certo? Para mentir, ele tem que usar alguém. Para fofocar, ele tem que usar alguém. Né? Então, ele usa pessoas, dentro da própria igreja ou fora. Mas Deus também usa pessoas para te abençoar, para orar por você, para te curar, para te libertar. Né? E usa você para sustentar os homens de Deus também. Aqui, ó. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tudo, sempre, em tudo, toda a suficiência, vou ler de novo, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais
para toda a beneficência ao qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque o ministério deste serviço, algumas traduções diz administração, mas aqui essa tradução diz, porque o ministério deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Visto como na prova da sua ministração, ou seja, quando você está ajudando o homem de Deus, você está ministrando na vida dele, assim como ele ministra a palavra de Deus em você, você está ministrando a prosperidade na vida dele para que ele possa fazer a obra. Amém? Confessais, aqui ó, vou ler de novo aqui. Visto como na prova da sua ministração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com ele e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo em vós saudades por causa da excelente graça de Deus em que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, você ajudar as pessoas, você ajudar os homens de Deus, a obra de Deus, é um ministério. E isso também é um dom. Quando você tem esse ministério, Deus te prospera, Deus te abençoa. Amém? Então fica aí. Eu creio que você aprendeu muitas coisas aí. Eu creio que esses testemunhos vão edificar muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, abençoar você. Senhor Deus e eterno Pai. Assim como o Senhor, meu Deus, supriu as minhas necessidades, só fez maravilhas, me surpreendeu várias vezes. Surpreenda esse servo seu, essa tua serva. Surpreenda essas pessoas, meu Deus, que estão, meu Pai, me ajudando no meu ministério, estão ministrando no meu ministério, meu Pai, as suas ofertas, meu Deus, as suas doações. Em nome de Jesus, que o Senhor possa retribuir na vida delas, como está escrito em Coríntios. Em nome do Senhor Jesus, aumente a sementeira delas, multiplique todos os benefícios que o Senhor tem dado a elas. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa pessoa tenha experiências com o Senhor, experiências grandiosas, que ela possa lembrar, meu Pai, dos seus feitos, que os feitos que o Senhor fez na vida dela, sejam pequenos ou grandes, que venham agora na memória dela e ela glorifique o teu nome, assim como eu glorifico o Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. E eu agora, meu Deus, neste momento, eu abençoo esse teu servo, essa tua serva, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Escreve amém aí, em nome de Jesus. Se você quer ajudar o meu ministério, você quer ministrar no meu ministério a sua oferta, a sua doação, então você pode fazer nessa conta que está aí, ó, no vermelho, está passando aí na barra que está vermelha, né? Caixa Econômica Federal, agência 3392, conta 141, dígito 0, operação 003. Se você tem conta no Banco Inter, você pode também fazer um TED também para minha conta no Banco Inter. Essa conta está na descrição do vídeo. Você pode pegar essa conta na descrição do vídeo. Depois eu vou pôr na barrinha também, né? E tá vindo aí o Pix, aí nós vamos cadastrar o Pix, vamos colocar o Pix aí, não sei se já está funcionando, e aí com o Pix vai ficar tudo mais fácil, né? Você faz a transferência ali, qualquer hora, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Vai ficar muito mais fácil a gente usar o Pix, tá bom? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te surpreenda, que Deus te engrandeça em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom Lahem, paz e prosperidade seja na sua vida e até o próximo vídeo nosso. Lembrando que o culto da nossa igreja online é nas quartas-feiras, às 20 horas e no domingo, às 19 horas. E todo segundo domingo do mês, a nossa Santa Ceia online. Deus abençoe vocês, um abraço, fica na paz e que Deus te surpreenda em nome de Jesus.